Bom dia, meus irmãos. Hoje, domingo, dia 14 de setembro de 2025, como diz o pastor Paulo Borges Júnior e o Saulo Gottsvik também, né? Uma semana não começa na segunda, começa no domingo, que é hoje o primeiro dia da semana. Para mim, como eu gosto de dizer sempre, né? Nós estamos aqui reunidos nas primícias desse dia, né? E na primícia da semana também. Sempre oferecendo ao Senhor o que é de melhor, né? E os primeiros frutos. Muito importante para a nossa vida termos essa consciência, né? De enfaticamente oferecermos ao Senhor aquilo de melhor, se nos é possível. Claro que vem tudo das mãos dele. Não é de nós. Não a nós, não a nós, e nem de nós também. Vamos começar então orando. Obrigado, Pai, porque o Senhor, por sua generosidade, por sua bondade, o Senhor, mais uma vez, mais uma manhã, nos permite estarmos aqui juntos nessa ferramenta, nesse ajuntamento online, né, que o Senhor dá inteligência ao homem para que ele desenvolva e isso redunde em vida, vida no Senhor. Então, Pai, guarda os nossos corações, toma cativa nas nossas mentes, na nossa boca, nas nossas palavras, para que estejamos intencionalmente focados no Senhor, em te louvar, glorificar o teu santo nome, expressarmos a nossa gratidão por tudo, e tudo mesmo, papai, tudo que o Senhor nos dá, todas as bênçãos que generosamente o Senhor repete toda manhã. E às vezes nós nos enfadamos, nos livre disso, Senhor, de nos enfadarmos com a tua palavra, de nos enfadarmos com as tuas bênçãos, de nos enfadarmos com o maná, como disseram os israelitas ali no deserto. Ah, que enfado! Livra-nos, ó Deus, de, no nosso coração, mesmo isso não atravesse a nossa língua, através de palavras, mas que não atravesse o nosso coração, de cansarmos das tuas bênçãos, do seu maná. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá inteligência, o Senhor nos dá sanidade, o Senhor nos dá saúde, pelo menos estamos aqui frente aos nossos celulares, frente aos nossos computadores, para que vejamos os nossos irmãos, para que ouçamos os nossos irmãos e que intencionalmente o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma volta para ti num preito de gratidão e de louvor. Seja conosco, papai, nesses 40 minutos, mais ou menos, e no resto do dia também, para que realmente esse dia, a premissa dessa semana, seja dedicado ao Senhor com amor, com louvor, para a glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Bom, meus irmãos, nós Amém. estamos aí já com 12 logins, né? Eu não sei se são 12 pessoas, mas são 12 logins. E como eu fiz semana passada, eu gostaria de fazer a mesma coisa. Lembrando que o pastor Saulinho está viajando ainda para Fortaleza, está dando aula no ETED, lá na Jocum, Fortaleza, e me pediu para estar no domingo passado e hoje aqui dirigindo essa reunião, onde estaremos participando ativamente, né? Então, domingo passado eu disse e realmente fiz assim, que não iria começar com as orações intencionais, mas com uma pequena meditação. Depois nós depomos as nossas orações. Domingo passado, nós falamos sobre um profeta, o profeta Ezequiel, né? Eu disse, só lembrando vocês, e a mim também, ao meu coração também, que Ezequiel foi chamado como atalhador, ou seja, como sentinela, para que ele dissesse
ao seu povo, que quando chegasse a espada, chegasse a guerra, ele avisasse, porque se não avisasse, a espada estaria chegando a morte daquele que, mesmo ouvindo, aliás, não ouvindo, né, porque ele não falaria, a morte seria debitada para o sentinela Ezequiel. Hoje vamos falar um pouquinho, meditar um pouquinho, poucos minutinhos, sobre a vida ou sobre o chamado de outro profeta, que é o profeta Jeremias, né? Que muitos falam, chamam de o profeta chorão, por causa de suas lamentações do que estava acontecendo com Israel. As 10 tribos do norte, isso chamado Israel, já havia sido destruída, haviam sido destruídas, são 10 tribos, né? Pelos assírios, guerreiros muito maus. Restavam então 2 tribos de Judá e Benjamim, denominadas Judá, que já estava às portas, ou já sendo sitiada pelos babilônicos, porque nós sabemos que a, a derrota de Judá não aconteceu de uma vez só. Foram 20 anos de cerco, e por cerca de 10 levadas, ou de 10 vezes, Nabucodonosor levou cativos o Judá, ou os israelenses, né? Então, aí Deus suscitou, nesse início desse tempo, o profeta Jeremias. Nós conhecemos bem, eu só quero chamar a atenção nossa, minha também, para a missão, o chamado de Jeremias, né? Então, vamos ler alguns versículos no livro de Jeremias, capítulo 7. Alguns versículos, eu vou dizendo quais. Vamos ver o primeiro versículo, capítulo 7 de Jeremias. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Versículo 4. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. O templo do Senhor. Esse versículo me sequestrou assim, de uma forma muito forte, porque contemporaneizando, aplicando isso aos nossos tempos, né? Eu digo isso com muito temor, muito respeito. Nós temos que ter cuidado quando falamos que a nossa igreja, esta é a vide, que ela não se torne o templo do Senhor como se tornou o templo do Senhor na época de Jeremias, ali pelos judeus. E de repente nós confiamos mais no templo, nós confiamos mais na nossa comunidade e deixamos de confiar no Senhor dessa comunidade, o Senhor do templo, dos judeus também, né? O versículo 16 também me estarreceu, sobremaneira. 7,16 diz: E você, Jeremias, não ore por esse povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor deles, nem interceda por eles junto a mim, pois eu não ouvirei. Meu Deus, essa palavra é muito forte, gente. Temos que nos conscientizar, nos quebrantar, nos humilhar para que não chegamos a esse ponto de Deus pedir a alguém que não ore por nossa comunidade. Não estou dizendo que é esse o caso. Nós temos que estar alertas para que não chegue isso, que o pecado vem à comunidade do Senhor. Bem, a nossa não está imune a isso. É preciso que sejamos como sentinelas, como ataliadores, né? E aqui, só en passant, né, para aqueles que não sabem onde achar, os judeus faziam cultos à rainha dos céus. Está aqui, né, no versículo 18. Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Esse é só para mais curiosidade. Aqui vem o chamado de Jeremias.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: junte os seus holocaustos aos outros sacrifícios e como a carne que vocês mesmos, quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andarão vocês em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem com vocês. Repete mais ou menos aquela oração de Salomão na inauguração do templo, que o meu povo se chama pelo meu nome. O que Deus quer de nós, gente, é obediência, como o pastor Alan sempre nos lembra ali no pecado de Saul, quando ele sacrificou, fez algo que não era da alçada dele. Que Deus não se agrada de sacrifício, gordura, senão que obedeçam a sua palavra. Então, gente, o meu recadinho de hoje, que Deus colocou no meu coração, é o seguinte: é que Deus requer arrependimento genuíno e que produz o fruto de arrependimento e não só ritual. Arrependimento. Nós conhecemos a palavra, nós somos de uma igreja, não é a vide, não. É uma igreja bíblica, sim, é sim. Mas temos que tomar cuidado, porque de repente nós nos abobaletamos num lugar de achar que somos melhores. Isso não passa pelo nosso coração, né? E de repente nos vemos é, batendo meta, cumprindo ritual. Gente, eu tenho assim, de coração, me perdoem, não estou mandando recado para ninguém. É no meu coração, tem muita dificuldade quando no louvor alguém que tem que chamar a nossa atenção, dizendo: cante, cante, levante. Meu Deus, isso é uma prova de que estamos muito maus, que é preciso que seja chamada a nossa atenção, porque parece que o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma divaga. Eu tenho muita dificuldade com isso, que é sinal que a comunidade está adormecida. Não é isso que Deus quer. Deus quer um fruto verdadeiro, um louvor, uma adoração, orações espontâneas, cantos ou cânticos congregacionais, onde todos participem de alma e de coração. E esse era o recado de Deus para o povo, para os judeus, através de Jeremias, o arauto. Então, Ezequiel, o sentinela, Jeremias, o arauto, aquele que dá o recado de Deus. Eu não me coloco nessa posição de arauto longe de mim, mas essa palavra que veio no meu coração, que cada um de nós aqui sejamos arautos da palavra do Senhor, que tomemos cuidado com o fruto que estamos produzindo e se estamos produzindo para que a nossa adoração, a nossa vida, nosso testemunho seja íntegro, seja verdadeiro e não apenas um ritual. Então, que hoje a gente vá para a celebração com esse espírito, pelo menos nós aqui, 19 logins, que estejamos com essa consciência de que Deus requer obediência à sua palavra, que não passe para o nosso coração, que não passe para o nosso púlpito palavra ou adoração teológica, mas bíblica, que às vezes nós temos ouvido, no sentido geral, nas comunidades, nos, nos vídeos, na internet, nos púlpitos, palavras apenas teológicas, que às vezes destoam da palavra de Deus, a palavra viva, a palavra verdadeira. Com essa a meditação e vamos orar nesse sentido. Já que o Tiagão está aí, Tiagão, pegar você novamente, foi só ontem não, viu? Você hoje também. Amém, bom dia. Pode Pega ser, mesmo. Tiagão. Então, Tiagão, eu queria que você orasse pontuadamente, gente, por favor, vamos dar tiro de sniper e não Ok, de chumbo.
Já vem ainda fazer oração de chumbo. Vamos dar um tiro, algum chumbo vai Algum atingir, não. né? Vamos ser Ok. ináticos nas orações, pontuadas. Então, que nós entendamos cada um a sua missão. Eu disse semana passada que cada um de nós, como membro do corpo, nós temos uma função. Então, que entendamos, que percebamos e que hajamos de acordo com essa chamada, a sua missão no corpo. É isso aí, Tiago. Vamos lá. Amém. Senhor Deus, nosso Pai querido, obrigado uma vez mais por estarmos juntos em oração, de maneira bem assertiva, né, bem precisa. Pedimos perdão genuinamente dos nossos pecados, daquilo que a gente erra, que a gente falha. Sobretudo, Deus, pedimos perdão quando a gente desvia do seu propósito para a nossa vida. Sabemos que o propósito do Senhor é um, é relacional, é missões. E eu te peço que a cada um, a partir de mim, a cada um aqui dessa oração, cada um da Vide, da Jô Concerrado, Jô Convigo, né? Os que fazem, que o Senhor esteja cumprindo o seu propósito e que ele, essa pessoa, entenda de forma precisa, né? Realmente como um sniper, o seu papel. Aonde, como, com quem, de que maneira possamos fazer missão, Deus. Possamos cumprir o propósito, levar o seu nome, de evangelizar, de cuidar, de consolar, de sacrificar, de caminhar uma milha a mais, de dar outra cara para bater, de dobrar o joelho, de se prostrar, de se humilhar, Deus. Que a gente tenha isso preciso diretamente para cumprir o teu propósito, Senhor, em nome do Senhor Jesus. A missão é de todos, o propósito de missão é para todos, Senhor. Viver para o Senhor é para todos, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, visite cada coração aqui agora, especifique isso mais uma vez. Se o Senhor tiver que dar mais um puxão de orelha, que o Senhor dá mais um puxão de orelha. Que o Senhor especifique, que o Senhor cobre, Deus. Que o Senhor cobre cada um aquilo que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Tiagão, muito obrigado. Amém. Fernanda, feliz. Você pode orar, Fernanda? Estava aqui agora mesmo, não sei se saiu. Não, está Amém. aqui Posso ainda. sim, Cirlei. Ah, obrigado. Você pode orar então, Fernanda? Amém. Fernanda, eu gostaria de te pedir que você orasse no seguinte sentido, né? Não é errado, mas às vezes nós olhamos muito para a corrupção nos altos escalões. Eu tenho dito, quando Deus me dá a oportunidade, que a justiça tem que começar aqui no chão da vida. E David. Claro, nós temos que orar, nós temos que nos opor à corrupção nos altos escalões, mas nós temos telhado de vidro. Não podemos fazer como Acaz fez, né? Enterrou o tesouro, quando Deus disse que era para destruir tudo. Foi necessário que Samuel dissesse: que balido é esse que eu estou ouvindo? Então começaram a perder guerra e Deus disse a Samuel: tem pecado oculto. Então, que os nossos olhos, esse é o meu pedido de oração, Fernanda, que nossos olhos não estejam tamponados, surdos para a corrupção, para o pecado, para o erro, que pode estar na nossa comunidade, na nossa família, nesse sentido. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus, por mais uma manhã em que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós. Quero te agradecer pela oportunidade, Pai, de nos colocarmos aqui diante do teu altar, Pai. E numa oração muito específica, Senhor, venho colocar nossas vidas diante do teu altar. Venho colocar, ó Pai, a vida, Senhor, dos nossos líderes, ó Deus, nossos líderes congregacionais, nossos líderes, Pai, políticos, nossos líderes familiares, nossos sacerdotes, ó Deus, todos aqueles, Pai, que estão, ó Pai, num nível um pouco mais elevado, Senhor, independente, Pai, da estrutura, meu Deus. Venho colocar cada um diante do teu altar, Pai, cada vida, Senhor,
Venho, ó Pai, clamar ao Senhor, ó Deus, que incomode, Pai, cada um deles, cada um de nós, ó Pai, para que andemos em santidade, para que busquemos a Tua face, a Tua presença, Senhor, para que, Pai, buscamos a Tua palavra para fazer aquilo que condiz, Pai, andar em conformidade com a Tua palavra, andar em conformidade com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. No nome de Jesus, Pai, incomode o Teu povo, sacode os Teus filhos, ó Deus. Incomode, Pai, para que eles se humilhem diante da presença do Senhor, Pai. Não há lugar melhor para se estar, não há lugar melhor, ó Deus, para se humilhar, Pai, para mostrar aquilo que realmente somos, ó Deus, do que na tua presença, meu Pai. E na presença do Senhor, Deus, nós somos vivificados, somos renovados, somos restaurados, Pai. Toda corrupção cai por terra, Jesus. Toda a dor cai por terra, Jesus. Toda maledicência cai por terra, tudo aquilo que não provém do Senhor cai por terra, Deus. Porque na presença do Senhor nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, ó Pai. Então coloca Amém. o Senhor nossas vidas, coloca os teus filhos, tuas filhas, Pai, nas tuas mãos. E que a obra do Senhor seja completa, Deus, porque o Senhor é completo, Pai. O Senhor não é homem, Pai, para fazer a obra pela metade, Deus. E em Ti, ó Amém. Deus, nós cremos que, Pai, que todas as coisas podem acontecer. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus único, Pai, o Deus vivo. E assim, Pai, nós queremos servir ao Senhor em todo o tempo, Pai. Que o temor do Senhor não nos falte, Deus. Que a humildade não nos falte, que o amor por Ti, pelo próximo, Pai, e pela obra do Senhor não nos falte, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu consagro nossas vidas, o que temos, o que somos diante do Teu altar, e já te agradeço por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo, Pai. Nos nossos corações, na nossa alma, no nosso espírito. Assim eu oro em Teu nome, Pai. Amém. Amém, Fernanda. Muito obrigado, Amém. Fernanda. Obrigado, obrigado. Gente, nós sabemos só lembrar, né? O que é que, digamos assim, se perdeu, a igreja primitiva, quando era que se perdeu, se desencaminhou, foi com Constantino, lá para o século terceiro, né? Constantino e Licínio, ou Lactâncio, né? Foi quando ela recebeu, digamos assim, a anistia e se juntou ao Estado. E a partir daí, nós sabemos que aconteceu na história da igreja. Então, a minha oração agora eu queria pedir a Bruna. Pode orar, Bruna? Não sei se ela Bom pode. dia, posso sim. Vocês estão me Aumentar a sua ouvindo? vozinha. Estou ouvindo. Você está rouca ou está baixinho? Estou bem rouca, Você acha que tem condição mas de eu posso orar? Você orar. não vai? Posso, Pode. posso Então, sim. beleza. Bruna, eu queria te pedir para orar para que a igreja, quando digo povo de Deus, a comunidade, não se alie a este mundo, a este século. É muito perigoso quando não se distingue a igreja e o Estado. Eu sou defensor do Estado laico, mas não em função do Estado, em função da igreja. Quando há essa mistura, esse casamento da igreja com o Estado, dá mal. Porque normalmente a igreja se corrompe. Não é o Estado que se salva, não, é o contrário. Então temos que ter muito cuidado como comunidade de Deus, como acampamento de Deus, em não se aliar com o mundo. Pelo contrário, se colocar oposta a este mundo. Pode orar nesse sentido? Se tiver no seu coração, Bruno, por favor. Claro. Pai querido, nós continuamos em tua presença, Senhor, te agradecendo, Pai, pelo corpo de Cristo que o Senhor nos deu, mais especificamente, Deus, pela vida e comunidade que o Senhor escolheu há 22 anos, Deus, e tantas pessoas já passaram, algumas desde o início, algumas voltando. Te louvamos, Deus, pela vida de cada membro, Senhor. Te louvamos pelas igrejas, Deus, não só a Vide, mas de Uberlândia, do Brasil, do mundo. Deus, e disse sexta-feira, conversando com uma pessoa, o quanto é sutil
e a gente não percebe, a gente não se dá conta das coisas que não vêm do Senhor e que a gente vai assumindo, que a gente vai comprando a ideia, que a gente vai aceitando, que a gente vai se adaptando, sem nos darmos contas, Jesus. Então, nessa manhã, Deus, eu te peço, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, para que a gente consiga discernir, Deus, é, aquilo que vem do Senhor, Deus, nada mais. Seja do Estado, seja de outras religiões, seja tudo, Deus, que não vem do Senhor. Nós te pedimos nessa manhã, Deus, que o Senhor nos livre, que a gente consiga, Deus, dizer não, e sermos intencionais em não nos tomarmos forma, como a tua palavra diz, Deus, do mundo e de outra coisa que não vem do Senhor. Deus, dê sabedoria aos nossos pastores, para enquanto quem está na frente, Deus, consigam ser os primeiros a filtrar aquilo que vem, Deus, e que permaneça apenas aquilo que é do Senhor, Pai. Nós estamos nesse mundo e precisamos fazer a diferença, Deus. Mas nós precisamos ter o Senhor como a nossa prioridade, como quem rege as nossas vidas, Deus, e não o Estado, a política, o governo, qualquer outra coisa, Deus, que não venha do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, continue a falar o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém, Bruno. Muito obrigado. Bem, Camilita, bom dia. Você pode falar? Pode orar? Bom dia, posso? Você está bem, né, Camilita? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Camilita, eu gostaria que você orasse quase em sequência ao que a Bruna orou agora, né? Para que nossos pastores e líderes tenham a consciência, o discernimento do seu chamado e ajam desta forma. A Bíblia, quando fala dos personagens chamados por Deus, normalmente eles deixavam tudo para trás. O próprio Jesus disse, né? Deixe a vara, deixa a rede, deixa o barco e bem segue. Siga-me. Todos nós devemos fazer isso, mas os pastores e líderes, com muito mais necessidade. Me dá tristeza quando pastores e líderes quase que abandonam o seu chamado, ou às vezes usam o seu chamado para fazer de trampolim para outras situações, especialmente política. Eu tenho muito, eu tenho muita oposição a isso. O chamado não é para fazer política. O chamado é para serem sentinelas e arautos da palavra de Deus. Nesse sentido, você pode orar, Camarita? Sim, posso. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade de estarmos na tua presença. Senhor, o Senhor é testemunha, o Senhor conhece todos, o Senhor sabe o que vai no coração de cada um de nós. E nesse momento, Senhor, eu quero render graças ao Senhor por poder falar com o Senhor, por ter palavras para exaltar, para bendizer, para glorificar, porque há poucos dias atrás, Senhor, o Senhor bem sabe, as minhas dificuldades eram tantas que eu não conseguia nem orar. E quantas vezes eu ficava falando que não me chama, não me chama, não me chama, Senhor, não deixe ninguém me chamar para orar, porque estava tão seca, Senhor, e o Senhor veio, o Senhor encheu meu coração, mais uma vez, Pai. O Senhor me mostrou quem o Senhor é. Então eu quero glorificar o teu santo nome por esse momento de poder estar aqui, Senhor, junto com os meus irmãos, aprendendo mais do Senhor. Especificamente, Senhor, hoje, falando sobre coisas tão profundas e tão sérias que têm acontecido nas nossas vidas, como a Bruna mesma falou ali agora, tantas coisas do mundo que vão incutindo na mente da gente, nas nossas igrejas, quantas coisas a gente tem visto, Senhor, e quanto o inimigo das nossas almas tem trabalhado ferozmente para nos destruir, para entrar nas nossas casas, nas nossas mentes,
para fazer com que as nossas vidas se afastem do Senhor. E, consequentemente, Senhor, se as nossas vidas e as nossas casas estão desarrumadas, a nossa comunidade, a nossa igreja também. Então eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa alcançar, primeiramente, a mente, o coração, o espírito dos nossos pastores, que eles não venham se perder nesse mundo tão contaminado, com tantas coisas, Senhor, com tanto pecado, com tanta tentação, Pai. Senhor Jesus, nós dependemos do Senhor, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Então, que os pastores da nossa igreja, especificamente, Senhor, sejam guardados, sejam blindados, sejam amparados, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, quando eles pecarem, Senhor, que eles possam se arrepender genuinamente, que eles possam chegar diante do Senhor com o coração aberto e pedirem realmente que o Senhor os perdoe, porque o Senhor vai perdoar, porque o Senhor nos perdoa, se nós formos sinceros e verdadeiros, e que eles não caiam, Senhor, no mesmo erro, que eles tenham um coração voltados para o Senhor, que a unção do Senhor esteja sobre a vida de cada um, que não seja só a teologia a falar conosco, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo em todo momento, Senhor, porque nós estamos carentes da presença do Senhor. Nós, como povo do Senhor, Pai, não podemos nos distrair, Senhor, com as coisas do mundo. Que nós estejamos, Senhor, guardados e remidos pelo Teu sangue. E que também lembremos, Senhor, de orar pelos nossos pastores, assim como hoje. Porque se para nós é difícil, eu imagino que para eles seja muito mais difícil. Cada um vivendo as suas dificuldades pessoais e as nossas como ovelhas. Então, Senhor, derrama sobre cada um uma unção nova, Senhor, e que eles possam, Senhor, ter os olhos fixos e fitos no Senhor, para que eles não se desviem do caminho e do propósito que o Senhor escolheu para eles. Que eles não façam assim como o Sirlei estava dizendo, Senhor. Aproveitem os púlpitos para fazer qualquer outra coisa que seja. Que eles possam, sim, levar, trazer para nós a Tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro pela nossa comunidade, Senhor. Porque nós precisamos do Senhor. Não nos deixe, Senhor, nos desviarmos do caminho. Eu oro grata por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor vai fazer e pelo mover que o Senhor tem feito em nossos corações e, consequentemente, no meio do Teu povo. Agradecida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Carmelita, muito obrigado. Saulo, você já está bom, já fechou. Abre de novo, Saulo. Você pode orar, Saulo? Sim. Sim. Saulo, que se orasse é o seguinte, né? Que nós tenhamos consciência da aliança da graça e a esperança em Cristo Jesus. Ele tem, estou anotando a sequência que eu estou dando às orações. É necessário que tenhamos essa consciência da aliança da graça e da necessidade de estarmos posicionados sobre a rocha que é Cristo Jesus. Essa é a esperança. Pode orar nesse sentido aí, Saulo. Pensegrei. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, porque nós amanhã já foi orado aqui, estamos juntos, reunidos num único pensamento para te agradecer, para te adorar. Queremos te adorar nessa manhã gostosa, apesar do ar seco, estamos vivos, estamos saudáveis. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem nos. O Senhor tem caminhado conosco, Senhor, todos esses anos, todo esse tempo, 22 anos de igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso Pai. Louvamos o Senhor. Te agradecemos porque o Senhor amou primeiro. Nos amou primeiro. Obrigado, Senhor. É a nossa oração. É que o Senhor nos ajude para que continuemos andando com passos firmes. Que o nosso coração esteja sempre voltado
para Cristo. Porque, Senhor, um dia o Senhor fez um pacto conosco, o Senhor fez uma aliança. E nós queremos, Senhor, andar, nós queremos cumprir aquilo que é da nossa parte. Senhor, nos ajude nisso, para que nós possamos estar sempre ligados, estar sempre atentos, estar, Senhor, observar a nossa vida, que nosso olhar possa ser um olhar introspecto, no sentido de que veja sempre, Senhor, para que nós possamos ser crentes fortes no Senhor, que a nossa vida possa ser exemplo, que nós possamos exalar o Teu Espírito. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Saulo. Gente, não é minha área, né? Minha área é jurídica, não é psicologia, isso é área do Solim, da Bruna, né? Dos que estão fazendo esse curso. Mas nós sabemos e temos aprendido para a nossa vida que não tem como separar, pelo menos não numa monta específica, separar entre o corpo, a alma e às vezes até o espírito. Nós somos, sim, seres, criaturas tricotômicas, corpo, alma e espírito. Paulo falou muito claramente isso aí. O único que pode vir disso aí é o Espírito Santo. Nós estudamos separadamente para que possamos entender um pouquinho. Mas é um conjunto, corpo, alma e espírito. Então, quando um desses está fraco, todo ser sofre. A Bruna sabe muito bem, que está aí conosco, né? Que hoje, já é muito simples, mas hoje principalmente, essa epidemia da ansiedade, né? Das comorbidades psíquicas ou psicológicas, está muito ligado a essa correria, o excesso de informação, né? A busca pela riqueza, a busca pelo saber, e isso vai massificando a nossa mente, e isso acaba se traduzindo numa quase uma epidemia psicológica, e isso vai para o corpo. Tantas ansiedades, tantas preocupações com coisas desse mundo, que Jesus diz que é para não nos preocupar, mas nós estamos em rebeldia e desobediência ao Senhor, porque temos nos preocupado muito mais com coisas. Esquecemos daquilo que vai passar para a eternidade, né? Que é o nosso espírito. Então, não tem como dizer que alguém que está sofrendo psicologicamente, ele não sofre fisicamente, ou o contrário, e o espírito também sofre. Então, eu acho que nós devemos ter a consciência daquilo que é importante, que é a alma, né? Alma no sentido do sopro da vida, na alma, psique, não. Gostaria de pedir o pastor Alain, né? O pastor Alain é muito definidor dessa área aqui, orar pelos enfermos sem esquecer que muitas vezes as enfermidades, elas vêm por tantas razões, por tantas vertentes, tantas fontes, que não é simplesmente o corpo. Se formos fazer como os médicos dizem, uma anamnese, eu creio que os psicólogos também fazem isso aí, um histórico da vida da pessoa, podemos ver que muitas vezes a fragilidade do espírito, fragilidade da vontade ou da psique redunda em doenças. Eu tenho uma irmã que é médica, ela disse que 90% das doenças têm fundo psicológico. Muitas razões. Pastor, você pode orar nesse sentido, orar pelos nossos enfermos, sem esquecer essas particularidades. Pode ser, pastor, ou não? Pastor Alana, se não puder, eu vou chamar outro. Eu não sei como ele está. O Enil, se estiver aí com ele, também.
Sirlei, Pois não, pastor. é porque eu tô achando o microfone aqui, eu tenho dificuldade, pequenininho Não, demais. tudo bem. Então, você pode falar exatamente o que eu preciso orar, meu filho? É orar pelos enfermos sem esquecer que muitas vezes as enfermidades vêm por nossas preocupações do Sim, mundo. sim, Por aí. verdade. Tá bom. Ó, querido Senhor, muito obrigado mais uma vez por derramarmos o nosso coração diante de Ti. E dessa vez, Senhor, dependendo da Tua vontade com respeito aos nossos corpos, a partir de mim mesmo, Senhor. Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que acordamos piores, mas, Senhor, o Senhor é o Rei, é o dono, é o nosso Deus. Ensina-nos, Senhor, como diz a Tua palavra mesmo, a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios, nesta área da doença também, da enfermidade, da dificuldade física. Eu tenho muita dificuldade de entender muita coisa, eu tenho muita teimosia. A partir de mim, Senhor, eu sou duro no calcanhar, eu não aceito às vezes eu fico pensando muito. E isso estressa a mim e talvez a muitos também, tanto na ansiedade, no estresse do dia a dia, como no estresse ao passar por várias provações físicas. Então eu te peço misericórdia do Senhor, que o Senhor nos encha, nos unja, nos capacite, nos ajude a sermos mais humildes como Jesus e aceitar a Tua vontade. Porque a Tua vontade, Senhor, nós sabemos, é boa, agradável e perfeita, mas precisamos treinar a nós mesmos na Tua vontade. Ó Senhor, a partir de mim, a começar em mim, quebra o meu coração nessa área e ajuda-nos a orar como convém com respeito à enfermidade também, não querendo resolver tudo, ficarmos sadios como garotos de 18 anos, quando já temos uma certa idade, ou que o corpo vai sendo desgastado. Ajuda-me, Senhor, ajuda-nos e dá-nos a graça da Tua presença, como orou a Fernanda, porque ela nos basta. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, pastor Alain. Estamos terminando aqui, gente. Vamos nos preparar para a celebração das 10 horas, almoço em comunidade. Fiquem se for possível, né? E vamos lembrar, só para ficar na nossa memória, que somos chamados para sermos arautos do Senhor Deus. Cada um de nós. Que o Senhor Deus nos abençoe.